bom dia, a paz do Senhor, amados. Estamos em mais um domingo, né, para nós estudarmos mais uma lição da nossa revistinha da melhor classe. Bem, a semana passada a Gisele, ela introduziu o capítulo 3 e nessa semana nós vamos estudar a respeito do capítulo 4. Então vamos orar nessa manhã, né? Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã, queremos te dar graças, honras e louvores. Que tu venha nessa manhã, Senhor, despertar e aguçar os nossos ouvidos, Pai, para te ouvir nessa manhã. Que tu venha visitar a cada um dos teus filhos que estão assistindo, Senhor, para que eles venham ter o entendimento. Seja o nosso intermediador dessa manhã, Senhor. Quero te agradecer por mais um dia de vida na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, hoje nós vamos estudar mais duas parábolas de Jesus. Vamos para o nosso texto áureo, capítulo 3 de Mateus, versículos 31, 32 e 33. Lemos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o mais pequeno de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas. E faze-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham dos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Eu acrescentei o versículo 34, porque Jesus ele era mestre em ensinar através de parábolas. Por quê, irmãos? Porque a parábola ela não esclarece o que está se dizendo. Mas, em contraposto, aquele que está ligado no cenário do que está acontecendo, aquele que tem o seu coração aberto, ele consegue entender o que Jesus está dizendo. Vamos lá. Lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 9 e 10, prediz o seguinte: que Israel não seria capaz de entender ou aceitar as verdades contidas na palavra de Cristo. Bem, as pessoas da cidade natal de Jesus, em Nazaré, reagiam às parábolas de Jesus de duas maneiras. A primeira, ficavam maravilhados, pois achava Jesus uma pessoa muito sábia, muito culta, né? Ele era posto de muita sabedoria ao se expressar a respeito do reino de Deus, coisas que eles não ouviam outrora. A segunda, né, a segunda manifestação do povo em relação às parábolas de Jesus, eles ficavam irados depois. Por quê? Não entendiam de onde vinham tanta sabedoria, tanta paz, tanta mansidão no falar, tanto esclarecimento em tão poucas coisas, porque eles diziam: olha, ele é de Nazaré, ele é filho do carpinteiro. Então, nos dias de hoje não é diferente, né, irmãos? De uma maneira um pouco diferente, tem pessoas que não conseguem entender a mensagem do reino de Deus. Amados, Jesus contou duas parábolas nesse capítulo 13, do 31, 32 e 33 de Mateus. Jesus ele falou da parábola do grão de mostarda para expressar o fenomenal crescimento do reino de Deus. As coisas que começam aos poucos, pequenininho, e tem uma grande extensão. Vejamos aqui o tamanho do grão de mostarda. Se os irmãos podem notar que a mostarda na palma da mão, ela quase nem aparece, porque ela é muito minúscula. Pode-se dizer até que é insignificante, se cair da mão a gente talvez nem ache. E é assim
quando se planta a semente do reino de Deus. Ela começa pequena e ela vai se expandindo. Veja aqui que Jesus ele diz que ela se torna, a mostarda, depois de plantada, a maior das hortaliças. E em Marcos e Lucas fala que ela se torna uma árvore. Jesus também diz aqui que a mostarda, depois de frondosa, ela recolhe, ela recebe os pássaros. Ela dá acolhimento. Assim é a palavra e a extensão do reino de Deus. Jesus também diz nessa parábola a respeito do fermento. Ele também fala a respeito do fermento. Essas duas parábolas que iremos estudar hoje. Ele diz aqui que uma pequena porção, numa medida muito maior de farinha, o fermento ele dá uma levedura, ele aumenta, ele cresce. Assim é o reino de Deus. É uma pequena porção, é uma pequena medida, e o crescimento ele vem dado numa proporção muito grande. Por isso que nós estamos aqui hoje, amados, falando a respeito do reino de Deus. Você vê que esse manuscrito ele tem muitos milhares de anos antes de nós. Vejamos, a parábola do fermento e do grão de mostarda, elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Elas dizem a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Vejamos, a parábola do grão de mostarda, quando Jesus ele se refere ao grão de mostarda, ele se refere ao crescimento do reino em extensão, numa extensão muito grande, de conseguir atingir toda a extremidade da terra, como ele fala para nós pregarmos a palavra de Deus em toda a terra, né? Em Jerusalém até os confins da terra. Já a parábola do fermento descreve a intensidade desse crescimento. Então, nós vimos que Jesus, ele usa daquele artifícios, porque naquela época o povo de Israel ali, aquele povo ali, eles plantavam, né, muitas hortaliças. Então ele usa o próprio costume do povo, né, e também no fazer o pão, ele usa o próprio costume do povo para nos mostrar a grandeza do reino de Deus, a extensão, a proporção do reino de Deus. Vamos então para a nossa revistinha. Depois dessa aula, eu quero assim, tanto para mim como para você, que nós possamos conhecer melhor a parábola do grão de mostarda e do fermento. E que a gente também possa identificar a autoridade, o controle de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, se o Senhor não for conosco, o que seríamos de nós, na verdade? E também que possamos ser capazes, né, de ver que pequenos começos, né, pode se transformar em grandes obras. Nós vemos a próprio nascimento da Igreja Missionária Batista Betel. O crescimento começou pequenininha e hoje ela está numa grande proporção e nós cremos que ela ficará maior ainda. Vamos começar a nossa leitura. Antes disso, vamos lá em Isaías 40, que também faz parte do nosso texto áureo. Não, Isaías 6, do 9 e 10. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurecer-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não vem a ele a ver os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, a se sarar. O que eu disse no início. O povo se maravilhava
da sabedoria, era, né, quando Jesus contava as parábolas, da proporção com que Jesus falava do reino de Deus, mas eles também não entendiam, então eles se iravam com aquilo, porque só entende aquele que estiver com o coração aberto para a palavra de Deus. Vamos lá, tópico 1. 2 exemplos da vida diária. A parábola do grão de mostarda, que produz a maior de todas as hortaliças, chamada em Mateus e Lucas de árvore, ilustra um tema bem comum daqueles dias. A maioria das famílias tinha uma horta em sua propriedade, como eu já tinha dito antes, mas só para suas necessidades, não era para comercializar. Mas em alguns casos também para comercializar. O produtor da sua plantação, de igual modo, fazia pão em casa. Fazer pão em casa, era uma atividade bastante corriqueira ali naquela época, né? Nós vimos também que plantar, colher e limpar a terra, assim como fazer pão em casa, estava para aquela cultura como um uso dos recursos de alta tecnologia. Nós vimos que Jesus ele usou a tecnologia da época. Ele usou o plantio e ele usou o fazer o pão, né? Porque o reino de Deus se planta, depois se faz, né? Vai se fazendo a grande proporção. A ilustração do reino de Deus. As 2 parábolas partem do menor para o maior, como eu também já disse no início. Algo pequeno e quase desprezível, devido à sua ínfima proporção no todo, produz um efeito imaginável aos olhos dos homens. Ambas falam do sobrenatural de Deus. Uma minúscula semente produz uma árvore enorme, ou uma hortaliça muito grande, né? Por ser tão grande, os pássaros vinham se aninhar nela, inegavelmente expressa a intervenção divina. De igual modo, é tremendo o feito que apenas uma pitadinha de fermento causa numa grande quantia de farinha, como eu também já tinha dito no início. Nós podemos observar que é proporção pequena e pitada. São coisas muito... Já viu a pitadinha de sal também que a gente dá na comida? Então, aquela coisa bem pequena que é capaz de dar aquela proporção, né? E de dar continuidade, dar uma repartição maior em um todo. Os elementos dessa parábola. Era costume de Jesus usar elementos da natureza, né? Assim, ele não precisava explicar a história que contava, mas tão somente o que ele queria ensinar. Nós vimos aqui que Jesus ele usou essas parábolas para ensinar como era o reino de Deus. As coisas começam pouquinho e vai se tomando uma proporção muito grande. Jesus queria ensinar o extraordinário desenvolvimento do evangelho. Você vê hoje, nós vimos que cada dia mais pessoas se convertem, mais pessoas se convertem e mais pessoas se convertem. E o reino de Deus ele vai se espalhando e ele vai tomando uma proporção muito grande. E o que Jesus queria dizer naquela época, que ainda não havia, né, uma quantidade tão grande assim de seguidores, Jesus queria dizer que naquele momento estava sendo plantado o reino de Deus. Estava começando pequenininho, estava começando um pouquinho, mas chegaria um momento que o reino de Deus estaria tão grande, numa proporção tão enorme, que seria difícil, né, da gente entender quão maior tamanho poderia ainda se chegar ao reino de Deus e a palavra seria cumprida. Todas as extremidades da terra conhecer a Jesus, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos algumas mensagens que estão dentro dessas 2 pequenas parábolas que Jesus proferiu naquele dia. A força penetrante da graça é o fermento. A graça, ela começa aos poucos dentro de nós. Ela vai criando uma proporção tão grande que nós queremos colocar aquilo para fora. A gente começa a falar de Jesus para outras pessoas. E isso começa
a graça começa a alcançar outras pessoas. Nessas duas parábolas, além de Jesus mostrar o grande poder do Evangelho, também nos encoraja a confiar no agir soberano da graça de Deus. Podemos extrair da parábola do fermento 4 preciosos ensinamentos. Vamos lá? Primeiro, a graça de Deus não tem período de carência. Ela é a qualquer momento. O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia-se imediatamente a sua influência. E não obstante, fica invisível. Ele se desmancha naquela... Você já não sabe o que é farinha, o que é fermento. Em algumas horas, todos perceberão o seu feito. Algumas horas você vê o tamanho que ficou, depois você vai, reparte, faz o pão, fica aquela coisinha maravilhosa pra gente comer, né, irmãos? Segundo, a graça de Deus não pode ser detida, né? O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia um processo que não pode mais voltar atrás. Não tem mais como você tirar ele dali para que aquela farinha pare de crescer. Ela vai continuar naquele propósito, ele não pode ser bloqueado. Não há retrocesso, é só crescer e avante, gradualmente, até que cada partícula da massa seja atingida. Aí a gente diz assim, né? Agindo eu, quem impedirá? Que está lá em Isaías 43, 13. Quando Deus age, irmãos, não há ninguém que possa impedir. Terceiro, a graça de Deus produz um novo ser. Uma vez adicionada a farinha, o fermento produzirá uma nova massa. Ali já não é mais fermento e farinha. Ela se misturou e virou uma nova substância, né? Os desejos, as prioridades, os planos, tudo vai sendo refeito e adequado a uma nova identidade, que ali seria já uma massa, que depois ele vai passar por uma nova identidade, ele vai virar pão, vai ficar sólido, né? Um novo ser em Cristo se faz. Quando a gente propaga o Evangelho, é assim, né? As coisas vêm gradativamente, a gente vai começando se adequando a uma nova identidade, e um novo ser, ele vai nascendo dentro de nós, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É por isso que estamos aqui nessa manhã. Quarto, a graça de Deus jamais falha. O fermento, uma vez misturado na farinha, inicia um processo que cumprirá todo o seu propósito, até ficar tudo levedado. Então, enquanto ele não cumprir o seu propósito, ele não para de crescer. Lá em Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o fermento que está aqui em mim, que está aí em você nessa manhã, ele ainda está na fase do crescimento, né? E enquanto Jesus não completar a obra, ele vai continuar crescendo dentro de nós. Segunda parte dos ensinamentos da parábola. Agora nós vamos falar da mostarda, do efeito da mostarda. O poder da fé é a mostarda. A mostardeira era muito comum no dia de Jesus. Todos sabiam que uma mostardeira era hortaliça e não árvore. Portanto, difícil pensar que seria uma árvore de grande proporção que pássaros iriam abrigar nela. Encontramos aqui 3 ensinos de Jesus sobre o agir sobrenatural de Deus. Para todos. Mesmo para aqueles que se acham simples na fé, que comparam sua fé a uma pequena semente de mostarda, ele pode alcançar grandes coisas. Porque a fé remove montanhas. É por isso que nós estamos aqui hoje. Segundo, extraordinário demonstração e aprendizado que nós temos na parábola da mostarda. O crescimento extraordinário.
Bem, aventurados os que descansam no inimaginável do poder de Deus. Bem-aventurado, desculpa, são os que descansam no imaginável poder de Deus. Se uma minúscula semente pode produzir uma árvore tão grande, quanto mais fará o Senhor diante da nossa expressão de fé, por menor que ela seja. Segundo, desenvolvimento maior do que outras árvores da sua espécie. Uma semente de mostarda produz uma árvore grande, com capacidade de abranger aves, não é normal. Não cabe na mente humana, entretanto, essa parábola, quando Jesus diz que ela se torna uma árvore grande e abriga os pássaros. É assim, é incomum, né? Mas vejamos, a nossa fé, ela é assim. Cremos que é assim o reino dos céus. Vamos lá, 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o crescimento, né? É o imaginável do crescimento de Deus. Aquilo que o Senhor ainda tem preparado para nós. Terceiro, a intervenção direta de Deus. Por pequenina que seja a semente da verdade e da fé, em nossos corações devemos cultivá-lo com todo o carinho, entusiasmo e determinação que nunca pode faltar. Na certeza de que receberemos benefícios do poder da intervenção direta de Deus. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, eu amo esse versículo. Deus, ele é capaz de introduzir em nós, através de nossa fé, muito além daquilo que a gente pensa, que a gente planeja. Muito além. Coisas extraordinárias estão esperando por nós através da nossa fé. Vamos para a nossa reflexão de tudo que nós aprendemos aqui hoje. E depois nós partiremos para a nossa conclusão. Jesus, conhecendo as necessidades humanas, deixou-nos as lições não só sobre as verdades acerca do reino de Deus, mas também orientação claras que, se seguirmos, nos ajudarão a nossa caminhada. Se nós seguirmos, né, as lições sobre as verdades do reino de Deus, ajudará muito em nossa caminhada. Como responderemos, como fazemos, como experimentemos, né, essas verdades de Deus? Somos salvos da graça de Deus. Experimentamos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Antes da conclusão, eu queria dizer para os irmãos nessa manhã que estão nos acompanhando nessa pequena lição, pedir para a turma, né, depois responder lá no grupo pelo WhatsApp a seguinte pergunta, o seguinte questionamento. Eu gostaria muito que vocês respondessem, né, que vocês refletissem a respeito das verdades contidas na parábola do grão de mostarda e na parábola do fermento. Eu queria pedir para vocês responder a seguinte pergunta. Qual a maior mudança que o reino de Deus provocou em você? Responda lá no grupo, participe conosco. Quero saber o que Deus fez, qual foi a grande mudança que o Senhor fez na sua vida. Qual foi a grande mudança que o reino de Deus trouxe na sua vida? Conclusão. Na parábola do grão de mostarda, Jesus tornou conhecido a expansão aparente, a expansão visível do reino de Deus. Na parábola do fermento, ele focaliza
a atenção do poder interior do reino de Deus, em sua influência sobre tudo. A parábola do grão de mostarda, ela ilustra o programa evangélico global da igreja. Esse programa global da igreja foi o que eu disse no início. A igreja hoje ela tem quase toda a extremidade da terra, quase todos os povos já ouviram falar de Jesus. Ninguém pode dizer, talvez hoje, que não ouviu falar do reino de Deus. E a parábola, esse grão de mostarda, ele ilustra o exterior, a extensão, o que a gente pode ver, o que é visível no reino de Deus, que são a igreja. Mas a parábola do fermento, ela fala do nosso interior, daquilo misturado na nossa essência, do que somos capazes depois que nós percebemos, depois que o reino de Deus entra em nós. Amados, Jesus nos mostra nessa palavra que o reino de Deus é crescimento pela fé. Que o reino de Deus cresce de pequenos começos. Que o reino de Deus começa pequeno, mas se torna grande em proporção, em tamanho, em edificação. O reino de Deus foi plantado dentro de você e dentro de mim. Numa pequena semente. Para você e eu crescer e expandir o reino de Deus. Jesus quis dizer que nós temos que plantar para a gente poder colher. Plantaremos no reino de Deus para que o fermento entre dentro e o fermento cresça dentro de nós. A proporção do reino de Deus no nosso interior. Deus plantou o reino de Deus na terra através de Jesus. A semente de Deus foi Jesus. O fermento de Deus é a graça. O fermento de Deus é a fé nos nossos corações. O fermento de Deus é a proporção do que a gente fala e faz a respeito do reino de Deus. O fermento de Deus é a nossa conduta. Tem que ser na proporção certa, não pode ser a mais. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Quero agradecer a todos vocês que por misericórdia nós estamos aqui nessa manhã. Quero agradecer aqui quem me ajudou nessa manhã, a minha norinha e o meu filho. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e me perdoe alguma coisa. Paz. Até a próxima.